Fala, filho. Bom, hoje eu gostaria de trazer mais uma leitura de artigo. Esse artigo meu professor postou para fazer atividade e aproveitei para tentar fazer o link tanto do Kaizen com o PDCA e a questão de ativos financeiros. Bom, o Kaizen, de certa forma, ele é apresentado de duas maneiras, ou como uma ferramenta ou como uma metodologia. Depende de como o autor utiliza isso. Nesse artigo aqui, mais abaixo, ele vai estar referenciando o Kaizen como uma ferramenta, tá? E o Kaizen, de certa forma, é uma metodologia. Eu vou tratar como uma metodologia, apesar do artigo estar falando uma ferramenta. É uma metodologia, de certa forma, simples, porém, às vezes, difícil de implementar. E eu vou tentar explicar isso um pouco mais pra frente. O Kaizen, basicamente, é o significado de Kaizen. Kai significa mudança, ou mudança, na verdade, e Zen é contínuo. Então, seria uma mudança contínua, ou no caso de, como a gente tá falando de qualidade, seria uma melhoria contínua, tá? E basicamente é focado em mudanças pequenas, porém visando reduzir custos, otimizar processos e aumentar a qualidade dos produtos ou serviços. Mais abaixo, se tem a introdução, eu vou deixar o artigo na descrição, tá bom? E aqui fala, Kaizen pode ser considerado de processo simples, pois atua em todas as áreas de uma empresa através dos conceitos básicos como organização, disciplina e utilizar grandes investimentos, pois trabalha com equipamentos já existentes na empresa buscando aperfeiçoar seus resultados. A prática do Kaizen é de certa forma simples, porém o complicado envolve toda uma empresa, busca a cultura da empresa. Por quê? Ela não tem necessariamente a utilização de ser na gerência. E como envolve todas as partes, desde o famoso, entre aspas, chão de fábrica, né? Desde os trabalhos mais iniciais até os cargos mais altos, ele dá uma autonomia para você administrar na sua função, para você procurar o melhor jeito de fazer isso, obviamente seguindo os padrões de qualidade e os procedimentos empregados na empresa. Porém, cada um tem a sua forma de trabalhar. E isso acaba tendo, às vezes, sendo um gargalo, uma dificuldade na hora de implementar. E o Kaizen, tem um lema aqui, hoje melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Isso, obviamente, tem outras vertentes, como por exemplo, não vertentes, tem outras maneiras de falar isso, como por exemplo, a prática leva à perfeição, ou água mole de pedra dura, tanto bate até que fura. Seja um sentimento de continuidade e para você conseguir atingir o objetivo. Como mencionei anteriormente, alguns autores o tratam como metodologia, outros tratam como ferramenta. Este trabalho vai ser tratado como uma ferramenta, porém eu vou falar ele como metodologia. E por que eu trato o Kaizen como uma metodologia? É basicamente que ainda na minha cabeça ferramenta é um conceito mais físico. Apesar de o Kaizen ser alguma coisa prática, ele passa a sensação de ser um pouco mais abstrato. Ele não é tão palpável assim, tá bom? E aqui, a qualidade dos produtos em uma empresa deixou de ser um diferencial de mercado para se tornar uma exigência fundamental. E de fato porque se você for olhar no mercado de trabalho, um tempo atrás, consideravelmente mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, inglês era um diferencial. Hoje em dia, basicamente, é obrigatório você saber inglês. Principalmente em cargos mais altos, mais cargos de liderança, você pede o inglês. Tanto por buscar material de referência, obviamente aqui no Brasil tem vários materiais de referência boa, porém a grande maioria é estrangeira. E também, se não me engano, aqui vai ter alguns autores
que eles eram americanos, foram para o Japão estudar para implementar a questão da gestão de qualidade. Então, o primordial é inglês, né? Então, essa questão de exigência, tudo que antigamente era opcional diferencial se tornou básico hoje em dia. E a questão de qualidade dos produtos e serviços, quem decide é o cliente. Por quê? A qualidade de alguma coisa se dá à adequação ao uso dela. E cada indivíduo usa um produto de uma certa forma, de uma forma diferente. Obviamente, alguns têm um direcionamento, porém, nem todos utilizam da mesma forma. Então, alguns, por exemplo, na questão de um carro, alguns visam a qualidade do carro devido ao status que ele gera, outros devido à sua durabilidade ou questão de custo-benefício. Então, ou seja, tem 3 diferentes formas de ver a qualidade de um carro, que é levar de um ponto A ao ponto B. A questão de ferramentas da qualidade que podem ser notadas, o que eu mais uso, né, é a folha de verificação, que é um checklist, é uma planilha ou lista para fazer coleta de dados, que serve para coleta de dados, para facilitar a coleta de dados permanente de um problema. Eu uso como checklist para fazer verificação das coisas que eu estou executando. Então, na questão de voltando fazendo link de investimentos, eu uso para fazer dos indicadores dos ativos. Se eu vejo o preço, a variação, a rentabilidade, o P, o dividend, P sobre VP, o dividend yield, os outros indicadores que os próprios fundos disponibilizam, isso é uma forma de você fazer a compra de um ativo e você sempre estar mantendo aquilo. Como voltando no Kaizen, é uma melhoria contínua. Quanto mais você faz, mais expertise você tem naquilo. Então acaba se tornando ou mais fácil ou de forma adequada, atendendo nos padrões de qualidade. Diagrama de Pareto é um diagrama de barra que ordena a ocorrência de maior para menor, serve para priorizar os poucos mais vitais. É aquele de 80-20. 80% do seu resultado, na grande maioria das vezes, vem de 20% das tomadas de decisões. Diagrama de causa e efeito ou diagrama de escala, tá? É uma estrutura de métrica expressa de modo simples e fácil a série de um efeito, um problema, serve para ampliar a quantidade de causas potenciais a serem analisadas. Isso eu uso tanto na questão de objetivos. Por exemplo, se eu tenho um objetivo de atingir uma meta de patrimônio, o que eu devo olhar? Eu devo olhar minha renda, minha despesa, o que aumenta minha renda, o que diminui a minha renda, o que aumenta a minha despesa, o que diminui a minha despesa, e faço esse comparativo para chegar naquele objetivo que é um aumento de patrimônio. Você pode fazer isso de outras formas também, seja comprar um carro, seja fazer, como eu posso colocar, uma viagem, ou até mesmo, voltando para a questão de empresa, a falta de rendimento. O que está causando a falta de rendimento? É a minha equipe não está motivada, a condição de trabalho não está boa. De todos os fatores, o que está causando aquele problema único? A questão de fluxograma é bem comum para você ver os status de onde está. O fluxo permite a visão global do processo por onde passa o produto, serve para estabelecer os limites e conhecer as atividades. Histograma eu não sou de usar muito, porém é bastante usado em fazer correlação, né? É um gráfico cartesiano que apresenta a relação entre duas variáveis, serve para verificar a correlação entre as duas. Eu estou mais acostumado com o gráfico de controle. Gráfico com limite de controle que permite o monitoramento dos processos, serve para verificar se o processo está sob controle. Isso aqui basicamente é o limite máximo e o limite mínimo. Tem o canal acho que é Bruno Mazzoni, se não me engano. Vou deixar na descrição. Ele sempre, nos vídeos dele de domingo,
eles acabam mostrando a faixa, né, do limite superior e do limite inferior. Aqui dali é um gráfico de controle. Diagrama de dispersão, não estou acostumado com isso, porém estou acostumado com brainstorm. Brainstorm faz referência também ao diagrama de causa e efeito. Por quê? O brainstorm é um conjunto de ideias ou sugestões criadas pelos membros da equipe que permite avanço na busca de soluções para serve ampliar a quantidade de opções a serem analisadas. No diagrama de escala, você tem um problema. Se você não tem a causa principal, você cria um brainstorm, você faz um brainstorm para você ter as ideias do que está causando aquele problema, ou do que pode ajudar a solucionar aquele problema. Tá? E como eu falei da questão dos opcionais, do que era diferencial se torna básico, Feigenbaum e o Damon, que basicamente são dos grandes autores aí, e aqui tem o Schall. Tá? Não desmerecendo o Schall, tá? Só por questão de estar na linha. Porém, eu tô mais familiarizado com o Schall do que o Damon. E tem gringo, então as obras que ele foram publicadas, apesar de hoje em dia ter suas traduções, o original é em inglês. Então isso acaba tendo uma necessidade de você se adaptar ao mercado. E um dos benefícios do Kaizen é isso. Quase todas as empresas buscam a melhoria sem investir muito. Porque você coloca um alto investimento e você espera um alto retorno. E às vezes nem sempre tem um caixa disponível para fazer essa aplicação. E aqui, acho que tem mais um gráfico aqui para baixo. Aqui, que é o 5S. Aqui ficou com um significado de senso, mas é o Seirin, Seiton, Seisu, Seiketsu e o Shitsuki. Eu acho que eu pronunciei certo. Espero que eu tenha pronunciado certo. Basicamente é fazer a melhor utilização dos recursos ao seu redor. Ou seja, o primeiro senso é saber utilizar sem desperdiçar, você fazer o melhor uso daquele recurso que você tem. Ordenação é saber ordenar para facilitar o acesso à reposição. Ou seja, quanto mais fácil você tem acesso àquele produto ou àquele serviço, mais rápido vai ser, mais barato, questão da hora, a hora de utilização vai ser. Limpeza é saber usar sem sujar, atacando as fontes da sujeira. Isso você pode ser de certa forma utilizado pela questão de tanto da bagunça, para você fazer a poluição visual, da questão de minimalismo. Quanto menos coisa você tem para usar, mais direto você consegue ser no serviço. E a saúde é padronizar, manter os 3 primeiros. Basicamente, você mantendo os 3 primeiros, você tem digamos assim, um aproveitamento maior. Você cuida da sua saúde e do seu corpo. Menos poluição visual, menos sujeira, agride menos a sua saúde. E a autodisciplina é cumprir rigorosamente o que está estabelecido no Kaizen, que é uma palavra japonesa que significa aprimoramento contínuo. Fazendo esse link, né, dos dois. E aqui cai mudança, Zen para melhor, ou seja, melhoramento contínuo. Os 10 mandamentos do Kaizen tá por sua cara, eu vou colocar aqui. Eu vou deixar os dois na descrição, tá? Mandamentos do Kaizen. Esses são os mandamentos que geram os benefícios. O desperdício é o inimigo número 1, precisa ser eliminado. É preciso sujar as mãos, ou seja, você querendo ou não, você vai ter que fazer, às vezes, cortes de gastos, mudanças, manutenções. Mas isso vai gerar um aumento do lucro. Melhorias graduais feitas continuamente não é ruptura pontual. Com as mudanças gradativas, você consegue fazer um monitoramento melhor do que, de fato, fez um efeito maior do que simplesmente fazer uma ruptura e você trabalhar sobre o estresse.
Não vou ler todos, mas vou deixar na descrição, tá? Mas eu vou linkar nesse 8º aqui, porque vai fazer referência ao ciclo PDCA. Orienta-se para os processos, padronização da produção. Tá? Por que a padronização da produção? O ciclo PDCA, como eu já falei nos vídeos anteriores, já falei em um vídeo anterior, primeiro planejar, segundo é fazer, terceiro fazer a verificação e o A é de agir, que é realizar a padronização dos nossos procedimentos e ações corretivas. No caso do A, basicamente seria o Kaizen. Por quê? E por mais que esteja a continuidade do Kaizen é dada pela aplicação do ciclo PDCA. Eu gostaria, na minha visão, é o contrário. Por quê? O PDCA, você faz o planejamento total, depois faz a ação, depois no terceiro você faz a verificação, no quarto você faz a padronização. E o Kaizen basicamente é a melhoria contínua e padronização daquilo. E o segundo motivo é porque o PDCA, na minha visão, é grandemente utilizado por questões de gerência, altos cargos de liderança. Porque primeiro tem que fazer o planejamento, e na grande maioria das vezes o planejamento é visto de cima para depois ser implementado nos níveis mais técnicos. Né? Primeiro tem o organizacional, depois tem o nível técnico. E o PDCA, de forma direta, você tem a questão de gestão na primeira e na terceira fase. Por quê? Primeiro planejamento, depois a verificação. De níveis superiores e níveis técnicos, você coloca no D e no A. Por quê? Vai ser a implementação, na grande maioria das vezes, vai ser feita pelo técnico e o ajuste também. Já o Kaizen é feito por toda a estrutura, que é mais difícil de ser implementada e busca a padronização. Fazendo alusão fazendo o link com a questão financeira, além Além do PDCA, o Kaizen busca a questão da melhoria, e sempre gradativo. Fazendo o link com os investimentos, a gente pode ver a questão da evolução gradativa, de step by step, ou seja, passo a passo. Toda vez que você faz eu tô pegando fundo imobiliário para ficar mais visível isso, tá? Você acaba vendo o crescimento das ações que você toma. Primeiro você planeja, no ciclo PDCA você planeja, você vai fazer verificação e por fim a padronização. O Kaizen sempre pede para fazer ajustes, de certa forma simples, porém eficazes. Você limpando as coisas para você conseguir ter Como que eu posso explicar? Você faz a limpeza para ter uma continuidade no 5S, faz a limpeza para você ver o que de fato está importando ali para você usar e buscar a melhoria, tá? Não sei se ficou muito claro. Eu ainda estou tentando melhorar na questão de explicação. Por favor, eu peço para dar um feedback, tá bom? E acabou ficando meio longo, tá? Mas é isso. Valeu, falou.